Olá, essa live é muito importante. Papel e caneta na mão. Vamos ver quais plantas são de sol, quais plantas são de apenas claridade, quais plantas são de pouquinha claridade. Olá, boa noite, amados. Vamos começar aí a nossa semana de live, domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira. Vai ser lives maravilhosas essa semana, se Deus quiser. E eu postei hoje um post lives da semana, tem uma setinha, é só você fazer a rolagem que você vê todas as lives da semana, tá bom? E a de hoje, vai lá e pega papel e caneta para você anotar quais plantas são de sol pleno, sol o dia todo, quais plantas são de pouca claridade, muita claridade, vamos entender isso aí? Boa noite, meus amados lindos, muito feliz de vê-los aqui, tudo bem? Boa noite, Sandra, feliz domingo, feliz semana, se Deus quiser. Então, ei, Rita, Nino, olá, eu vou pedir a vocês para compartilhar essa live e para ir apertando os coraçõezinhos aí. E, gente, tem aí essa caixinha de pergunta. Tá aí, tá vendo com essa interrogaçãozinha? Nós vamos fazer o seguinte, igual a gente tem feito. Vocês colocam as dúvidas de vocês nessa caixinha. Quando faltar 10, 15 minutos, eu vou responder as perguntas da caixinha. Combinado? Ok? Podemos desativar os comentários para a gente começar? Podemos? Então, vamos lá. Qualquer pergunta que vocês tenham, vai colocando aí na caixinha, tá bom? Deixa eu escrever aqui o tema de hoje, ver se fica... quando eu acho que quando eu tiro, vamos ver se aparece. Luz para as plantas. Deixa eu colocar aqui. Pronto, coloquei. Agora eu vou fixar os comentários, fixei, mas eu não sei se vai aparecer, tá bom? Então vamos desativar os comentários. Saiu. Então aqui, ó, vamos começar. Hoje, gente, essa live é muito importante porque se a gente acertar no fator luz para as plantas, é metade do caminho andado. O resto, a questão de substrato, adubação, irrigação, tudo é importante. Mas esse fator, para mim, é o mais importante. Eu creio que para muitos de vocês também. Por onde que a gente vai começar? Toda planta precisa de luz. Eu não posso trazer uma planta da floricultura, do supermercado e colocar na minha mesa. Se tem mais de 3 metros mais ou menos de distância da janela, eu não posso chegar e colocar num quarto escuro, perto de uma TV longe da janela, não. Mais ou menos, didaticamente falando, para vocês entenderem, as plantas toleram até 3 metros, mais ou menos, 3 metros de uma porta que entre luz ou de uma janela. Então, a gente é bom respeitar isso aí para que elas fiquem sempre muito bonitas. Mas, se você colocar uma planta pertinho da janela, num ponto cego, num ponto que não tem luz, então também, às vezes, não vai resolver dependendo da espécie. Nós vamos falar isso durante a live. Eu trouxe algumas plantas minhas, trouxe fotos das principais plantas que a gente conhece e vou falar para vocês. Essa é de sol o dia todo, essa fica melhor nisso, naquilo. Lembrando que as plantas, elas precisam de luz para fazer aí a sua fotossíntese, para viver. Então, a principal coisa que as plantas precisam é de luz. Mas uma planta é diferente da outra. Tem plantas que precisam de luz, de sol direto o dia todo. Tem plantas que ficam legal com sol só pela manhã.
Tem plantas que não precisam do sol direto nelas. Pode ser só um sol indireto, sem a luz direta. Então depende, tem planta aí de todo jeito. Só não tem planta em sombra total, porque as plantas precisam de muita luz, muita luz. Plantas pequenas, as bebês, as mudinhas, quando a gente vai colocar aí para enraizar, mesmo que a planta, é porque tem muita exceção, a gente está falando das plantas aí já no lugar, né? Essas plantas que você faz uma estaquia, coloca uma sementeira, mesmo elas sendo de sol direto, é melhor você colocar em claridade sem sol direto, beleza? Flores de corte que você põe em jarra, não é bom deixar em claridade, em sol, em sombra. Então tudo aí tem, né? Hidrocultura, terrário, não é legal ficar no sol, só em claridade, tá bom? Agora eu vou falar para vocês o seguinte: tem plantas que eu vou falar aqui que são de sol o dia todo, mas que elas ficam muito bem em sol só pela manhã. Tem plantas que ficam muito bem em pouca claridade, em muita claridade e em sol. Então, assim, tem plantas que ficam bem em três, eu vou dividir hoje, em vez de dividir em três estágios aí da luminosidade, hoje eu vou dividir em 4, ser um pouco mais específica. Tem plantas que caminham em 3 dessas divisões que eu vou fazer. Agora tem plantas que só dá certo num lugar, num tipo de lugar, digamos assim. Então eu dividi, falando em geral, deixa eu ver o que mais que eu ia falar. A gente tem que lembrar que agora a gente está entrando na primavera, verão, onde o sol, o calor está mais intenso. Então cuidado com as plantas, a gente estava no inverno, vamos observar se elas não vão começar a queimar, né? Vamos observar tudo isso, porque agora eu até fiz um vídeo aí rapidinho, lembrando que a gente agora entra na primavera, verão, as plantas começam a brotar, muitas plantas a florir, frutificar, elas gastam mais irrigação, adubo e uma observação maior, porque onde elas estão crescendo e tudo, vem as pragas, vem as doenças que vêm também e estão aí muito mais. Então observe bastante as suas plantas nesses meses agora que a gente está entrando, ok? Combinado? Então vamos lá. Eu quero falar para vocês que dependendo da espécie da planta, por exemplo, a Pleomele, eu vou pôr foto dela aqui. Nós temos a Pleomele variegata, que ela gosta de sol pleno. A verde fica bem em sol pleno, mas ela fica bem também em claridade dentro de casa, melhor do que a variegata. Então a gente tem que lembrar que as plantas, dependendo da espécie, a mesma planta, dependendo da cor, por exemplo, se adaptam melhor num grupo dos que eu vou falar e outras se adaptam melhor em outros grupos. E outra coisa, as plantas que são mais verdes, folhas largas, elas toleram mais ficar em menos claridade do que as folhas coloridas, como a Pleomele, as suculentas coloridas, as suculentas claras, as flores, as plantas que dão flor, que dão fruto, as hortas. Isso tudo gosta de muito sol. As plantas coloridas, igual o cróton, por exemplo, as palmeiras de folha mais fina, palmeiras de folha mais larga, toleram mais a claridade sem sol direto. Então a planta vai nos ensinando. Então as plantas mais gordinhas às vezes toleram, igual por exemplo um pacovar, os filodendros toleram menos claridade do que outras plantas que são mais adaptáveis aí ao sol pleno. Com a observação fica tudo mais fácil. Tem também um jeito de vocês identificarem as plantas. Tem aí pelo celular o PlantSnap, tem outros. Pode me perguntar o nome das plantas, que se você souber o nome das plantas, não precisa ficar sabendo. Na hora que você comprar, se você perguntar, você já vai direto, você consulta ali,
aqui no meu Instagram, nas nossas redes sociais aí, e falando sobre a planta de sol pleno. O pessoal usa muito termo assim, deixa eu falar para vocês. O pessoal usa muito termo assim. A planta é de sol pleno, sol, a planta de meia sombra e a planta de sombra. Eu não gosto de usar essas três divisões, porque eu acho que a pessoa, ela confunde meia sombra, sombra. Que sombra é essa? Porque na realidade, planta não tolera sombra mesmo, o que seria sombra pra gente. Então a gente hoje vai dividir da seguinte maneira: sol pleno, que é sol direto, não tem nada tapando a planta. Nós vamos falar em 8 horas, 6 no mínimo, 6 horas de sol, 8 horas de sol, né, durante o dia. Depois a gente vai falar de muita claridade, com sol, que seria o sol da manhã, e muita claridade sem sol nenhum, mas muita claridade. O que seria isso aqui? Seria colada numa janela, uma planta colada na janela. E outro pouca claridade, que seria então de 1 a 3 metros longe de uma janela ou porta. Então vamos repetir os 4 grupos que a gente vai falar hoje. Planta de sol pleno seria 6 horas, 8 horas de sol direto o dia todo. Muita claridade com sol seria uma planta que tolera o sol direto da manhã. Muita claridade sem sol seria um sol indireto, uma planta colada na janela. E pouca claridade seria aí, pouca claridade, afastada 3 metros aí da janela. Dentro disso, a planta pode ficar entre uma coisa e outra, mas isso não dá para didaticamente a gente falar uma espécie de cada vez. Então, por exemplo, lá no meu curso online, que tá lá o link no perfil, Plantas e Orquídeas para Todos, a gente fala, são 52 vídeos, então o vídeo só de samambaia, avenca e chifre, a gente fala. Então, flor deserta, a gente fala, cada um. Mas aqui numa live não tem condições a gente falar um por um, como num curso. Então, vamos agora dar exemplos de plantas. Eu vou mostrar para vocês, as que eu separei aqui em fotos. Vou dar exemplos para vocês de plantas dos quatro grupos. Então a gente vai começar com as plantas de sol direto. Se vocês quiserem anotar a planta que vocês gostaram, gente, anotem, porque depois vocês põem sol, tolera sol o dia todo. Anotem que quando vocês for querer uma planta e for querer adquirir, essa planta vai ser legal, que você já sabe de onde quer. Ó, vamos lá. Coco da Bahia, anão, todas as frutíferas, com raras exceções, no mínimo aí 6, 8 horas de sol. Então é sol o dia todo. Embaixo, a grama, a gente tem grama de sol pleno, que seria grama batatais, grama, né? A gente teve aí a live, tá salva de gramado, então tem tudo lá. Esmeralda e algumas bromélias são de sol o dia todo, principalmente as que não têm aquelas flores, né, bonitas. Nolina ou pata de elefante, isso aí é na casa de um cliente meu, todas 2 fotos. Olha como que tá bonita as patas de elefante. Aí você vai falar assim, mas a minha pata de elefante não está no sol direto. Aí ela começa a cair um pouco, ficar bem mais verde, às vezes enrolar e ir até lá embaixo. Essas não estão tão assim porque foi recém-plantada nesses vietnamita vermelho. Mas geralmente a pata de elefante que não tem sol o dia todo, ela não fica tão bonita. Então sempre vocês vão ver, isso aí é no mesmo lugar, uma uva, sol o dia todo, né? Sol o dia todo. O clorofito, que é essa planta aí embaixo, ela tolera o sol o dia todo com muita claridade. A diferença é que no sol, às vezes ela fica um pouco amarela, mas tem gente que não acha bonito, coloca ela em muita claridade em sol pleno, mas você pode colocar ele em sol pleno ou muita claridade, tá? Sol pela manhã, tudo ele tolera. Gente, a bougainville, eu até coloquei hoje no stories essa bougainville que eu plantei nesse vaso.
A bougainville ou primavera, as trepadeiras de flores são de sol o dia todo, tá? Então agora nós estamos vendo as plantas, iuca lá no fundo, ligustre, e aí na frente a mussaenda, essa mussaenda que tem rosa, branca, vermelha, simples, dobrada, é de sol o dia todo. Os lírios, o pingo de ouro, agapanthus, isso tudo que a gente está vendo, jatrofa, que é essa laranjada debaixo da minha fotinho, é de sol direto. As ixoras, para elas dar esse tanto de flor. Aí, mas a minha ixora não está no sol, tem muita claridade. Ela não dá tanta flor, às vezes ela dá muito pulgão, muito bichinho. Então a gente está falando assim, o lugar de origem da planta que ela mais se acostuma. Aí o hemerocallis dobrado. Agora eu quero falar para vocês uma particularidade do buchinho. O buchinho, gente, ele precisa de sol de todos os lados. Quando a gente não põe o buchinho em sol de todos os lados dele, põe ele perto do muro, o que pode acontecer? Ele queimando e secando de um lado. Então o buchinho é bom que pegue sol de todos os lados. Se você quer uma planta redondinha e que não seja tão exigente nesse ponto, tem a Eugênia, que faz esse mesmo, as folhas são mais finas, mas faz esse mesmo efeito, que não é tão exigente essa parte de ter que ter sol o dia todo. Agora a gente vai nas plantas além dessas... Deixa eu acabar de falar aqui, gente, que eu separei mais fotos aqui das plantas de sol pleno. Bougainville, né? Isso aí foi no Olambra, acho que alguns de vocês viram as fotos. Agora isso aqui que eu quero falar. O bonsai. O bonsai, quando ele é uma frutífera, quando ele é uma flor, é bom que esteja no sol. Então tem bonsai que depende da planta, que é de muita claridade ou de sol direto, então depende da planta. É igual qualquer dama, depende da planta pra gente saber para onde vai, tá? Calanchoe, o que a gente vai fazer? É uma suculenta, ela é de sol pleno, mas eu pego um vasinho desse que vem no Olambra e taco lá no sol, então ele provavelmente não vai tolerar. Então essas plantas que vêm do Olambra, a gente tem que fazer a adaptação, a rustificação para o sol pleno. Ela fica em muita claridade, sol de manhã, ok, mas se você rustificar, ela vai para o sol pleno também. Olha que linda dessa primavera, a folhinha variegata, tá vendo? Variegata é branca com verde ou amarela com verde, olha que linda. Orquídea, bambu, eu peguei aí na mão a branquinha e a rosinha. A rosinha é um pouco mais comum, ela é de sol pleno essa orquídea. Já mostrei aqui as orquídeas de sol pleno, de sol o dia todo. Aí tem a azaleia rubra, que é essa azaleia negra aí, e a azaleia comum. As azaleias amam sol pleno, tá? Amaryllis ama sol direto. Mini rosa, roseira, tudo sol direto. Roseira, sol direto. Aí tá no controle de estufa, né? Mas na nossa casa, sol direto para ela florir bastante. Eu falei de bromélia, mas o que é que eu tô querendo falar para vocês? Vocês não vão colocar uma bromélia dessa no sol, ela queima toda. E nem, olha para vocês verem, e nem no sol da manhã. Ela é só de muita claridade, atrás de uma janela. Ela não tolera nem o sol da manhã, ela pode queimar, tá bom? Então essas são as plantas que eu trouxe para vocês verem de sol direto, de sol pleno. Agora, o que eu quero falar para vocês? É que tem plantas que se adaptam, que se rustificam ao sol pleno. Por exemplo, lá na fazenda eu já mostrei aqui o meu dendróbio, eu já mostrei denfale, chuva de ouro no sol o dia todo. E já mostrei catleia, vanda no sol da manhã. Isso é um processo que pode demorar até 1 ano, mas são plantas que se rustificam. Agora, amados, tem plantas que não se rustificam de jeito nenhum, tá bom? Tem plantas que não se rustificam. Então, vamos anotar. Quais plantas são de sol o dia todo? A maioria das flores, flor precisa de muito sol. Frutas,
maioria das frutas. As palmeiras, tudo tem exceção. A licoala não é de sol pleno, da folha larga. Então, tudo tem exceção. Muitas árvores, arbustos, forrações, trepadeiras são de sol pleno. É muita espécie, cactos, suculentas, a maioria de sol pleno. Hortas, o pessoal fica querendo colocar horta só em 4 horas, às vezes, por dia. Ela não dá muita horta, ou muito sujeita aí a doenças, a pragas. Então, horta, o ideal é sol o dia todo. As sansevérias lindas, tanto tipo de sansevéria, é uma das plantas que eu falei para vocês que toleram pouca claridade, muita claridade, sol de manhã, sol pleno. Então tem plantas que a gente vai... Essa pata de elefante que eu trouxe aqui para vocês verem, olha que gracinha. É uma planta de sol pleno. Então, quando ela tá pequena, se for sol só pela manhã, ela ainda fica bonita, mas o ideal seria o sol pleno, tá? E que mais aí que seria de sol pleno? As tuias de Natal, né? As tuias de Natal, as eugênias, as roseiras, rosa do deserto, sol o dia todo, fica maravilhosa. Bambu mussô, pleomele variegata, tudo aí de sol pleno. Beleza? Fechou. Agora a gente vai falar das plantas que toleram o sol da manhã. Toleram o sol da manhã. Então seriam muitas dessas plantas que eu comentei aqui, por exemplo, a pata de elefante, a palmeira licoala, leque, muita planta tolera aí o sol da manhã. O próprio ficus lirata, eu não gosto de pôr ele no sol da tarde, mas o próprio ficus lirata tolera o sol da manhã. Muitas plantas toleram o sol da manhã. Gente, eu falo que o sol da manhã é perfeito para as plantas, né? O sol da manhã é perfeito para as plantas. O sol da tarde é muito forte. Mas tem planta que gosta aí realmente de 6 a 8 horas de sol por dia. Então, tendo aí 6, 8 horas de sol por dia, elas ficam muito lindas e muito produtivas. Orquídeas que se adaptam ao sol da manhã. Orquídea vanda, dendróbio, algumas catleias, chuva de ouro, denfale se adaptam ao sol da manhã. Tem algumas orquídeas que queimam, não se adaptam ao sol da manhã, tá? Que são a maioria delas. E o processo de frutificação das orquídeas é um processo muito lento, tem que ser feito aos poucos, né? Eu sempre já mostrei as minhas lá. Agora nós vamos falar das plantas de muita claridade, que é encostado o narizinho ali, na janela ou numa porta, e gostam de muita claridade, mas não gostam muito de sol direto, elas queimam. Então vamos lá para algumas fotos, depois eu vou mostrar algumas minhas aqui para vocês, tá? Eu separei aqui em ordem as plantas, para vocês verem quais gostam de... Gente, olha uma planta que tá no sol o dia todo, eu sempre mostro aqui. Essa catileia fica no sol o dia todo. Quais plantas são de muita claridade? Muita claridade. O que seria muita claridade? Atrás de uma janela, ou um sol até 8 horas da manhã, 2 horas de sol antes de 8 horas da manhã, 2 horas depois de 5 horas da tarde, é uma coisa difícil. Mas assim, o mais fácil seria atrás de uma janela mesmo, de uma porta bem ventilada, bem iluminada. A orquídea vanda, ela é uma planta de muita claridade. Ela chega da floricultura, você coloca ela em muita claridade, ela fica legal. Para você colocar ela no sol da manhã, tem que fazer a rustificação, que é a adaptação. A orquídea chuva de ouro, a dendróbio, ela tolera aí muita claridade. Seria o lugar ideal para ela. Para a gente colocar ela no sol da manhã, precisaria de fazer a adaptação. Pessoal, o girassol é uma planta de sol direto o dia todo. Quando você compra em vasinho, é um alerta que eu faço.
Ele vai durar aí uns 2 dias, que está na fase final dele. Você vai colocar ele em muita claridade, não vai colocar ele em sol pleno. Uma planta que precisa de... Gente, é muita claridade. E não tolera sol direto. Ela queima no sol, ela não se rustifica. São todos os antúrios. A gente tem um mini milho, um mini, o médio, o grande, tudo, muita claridade. Ah, o meu tem pouca claridade. Aí ele não vai florescer tanto. Nós estamos falando para ele florescer muito. Ele precisa de muita claridade. Tanto ele como o Spathiphyllus. O Spathiphyllus, eu tô até com o meu aqui. Vamos ver se dá para vocês verem. Esse, né? Aqui, ó, da flor branca, que é o lírio da paz. Bandeira branca, araque, é o Spathiphyllus. Então, a gente tem as espécies menores, maiores, gostam de muita claridade. Se a gente passar um pouco da claridade dele, ele começa a ficar meio amarelo. E tem umas espécies que realmente são um pouco mais amarela. Isso aqui, a rosa do deserto, eu já falei, é de sol pleno. O que acontece com a flor de maio? A flor de maio, você coloca ela em muita claridade, ok. Se você coloca ela no sol da manhã, ok, perfeito. Ela fica com as folhas avermelhadas, mas não tem problema. Lembrando que ela é uma suculenta. Então ela é uma planta que gosta realmente aí do sol todo da manhã. Sensacional a flor de maio. Lembre-se que os cuidados dela é como a de suculenta, porque ela é uma suculenta. Essa é a branca, tem de várias cores. Costela de Adão, os imbés também, tudo aí. São plantas de muita claridade. Quando você coloca, quando eu tive no Olambra agora da última vez, eu fiz um stories aí para vocês e mostrei um canteiro enorme de costela de Adão, debaixo da árvore, eles verdinhos, lindos, e onde que não estava debaixo da árvore, todo amarelo queimado, não estava legal. Aqui é um vídeo de Pacová, que eu trouxe a Pacová para vocês verem, que é de muita claridade. Renda portuguesa, todas as samambaias, chifre de veado, muita claridade, muita, sem aí o sol direto. Tem uma samambaia que eu fotografei e coloquei aqui para vocês, que é de sol, tem que fazer encomenda, uma samambaia, mas assim, a maioria delas é de muita claridade, sem sol direto. A gente está falando, né, da maioria, porque planta, toda planta tem, né, toda regra aí para o mundo das plantas, que é enorme, tem a exceção. Quando a gente essa sansevieria, na casa da minha irmã, tá enraizando no vidro, então seria uma hidrocultura. Aí a gente não coloca no sol pleno, a gente coloca, né, o dela tá até aí uns 3 metros, tem pouca claridade, e ela fica super bem. As hidroculturas a gente não costuma colocar muito em sol, porque senão a água, né, não vai ficar bonita. Está aí as minhas vandas lá da casa da minha mãe, em sol pela manhã, chuva de ouro, sol pela manhã. Atrás de mim aí, lá na fazenda, é um abil roxo, frutas, sol o dia todo. Palmeirinha chamedória, excelente para dentro de casa ela, diferente dessa que eu trouxe aqui para vocês, aqui da minha casa, que é a Rafis. As duas são parecidas, mas são diferentes, né? Então, as duas são de muita claridade, sem sol direto, elas ficam muito lindas. Borrifem água nas folhas para não ficar com as folhas queimadas. Então, vocês verem que elas ficam com as folhas todas verdinhas quando a gente borrifa água nelas, tá? Quando vocês, na última semana que eu fiz do curso, ou penúltima, não sei se foi agora a semana ou a outra, acho que foi a outra de maio, semana de plantas que eu fiz com vocês, olhem para vocês esse arranjo que a gente só colocou vaso. Nós temos o que? Antúrio de muita claridade. Quando você ganhar flor ou comprar, a gente tem que fazer isso. Orquídea chocolate, muita claridade. Begônia, muita claridade. Dipladêmia, sol pleno. Então percebem que as plantas, é bom saber o lugar delas,
Porque a dipladêmia e a em sol pleno a gente vai colocar num lugar diferente das outras. Então, cuidado quando ganhar um arranjo e for desfazer onde eu vou pôr as plantas. Então aí a gente tá vendo um antúrio, do lado dele uma begônia higgins, begônia florida, atrás uma orquídea chocolate e a dipladêmia lá, que é uma trepadeira de sol pleno. Coquedama eu comentei que cada uma depende da planta. Tulipa. Tulipa é uma flor que a gente vai ficar uns 10 dias em casa. É muito difícil, é bom pôr à noite na geladeira, de manhã em casa. E de manhã a gente coloca dentro de casa, à noite geladeira, mas dura uns 10 dias só. Mas não adianta eu colocar, eu não vou pôr ela em sol, vou pôr ela só em cima da mesa, em claridade. Mas não adianta, qualquer lugar que eu pôr, realmente ela não vai por causa do frio. O nosso clima é muito quente para tulipa, né? Então essa aí não adianta, vai só uns 10 dias mesmo. Depois ela vai morrer, você pode guardar a batata na geladeira, mas é um processo, né, que judia muito aí da planta, que ela é de clima muito frio. Hortênsias, hortênsia branca, azul, colorida, as roxas, rosa, tudo é sol pleno. Agora eu quero outra coisa que eu quero falar. Eu tô falando aqui das de sol pela manhã que eu quero falar. O sol pela manhã, o brinco de princesa, maravilhoso, sol só pela manhã. Fica lindo. O ciclamen, essa planta que eu acho maravilhosa, o ciclamen, tá até o nome dele aí, de baixo para cima que dá a flor, de baixo para cima. Ele é de muita claridade, ele não tolera o sol pleno nas principais regiões aí do país. Petúnia, sol da manhã, maravilhoso, o dia todo, vai precisar de um pouco mais de irrigação, ok? Então algumas plantas a gente controla aí com a irrigação. Lembrando que é bom comprar mudas pequenas, porque a fase dela de vida é uns 8 meses, 1 ano, então a fase de vida dela é pequena, então não é bom comprar quando a planta já está muito adulta. Bromélias, essa é de sol o dia todo, nós temos as que são só de muita claridade, tá? Coração de mãe, você vai colocar em muita claridade, muita claridade. Eugênia, sol pleno. Aldendobra em sol pleno, fica lindo. Denfales e fale no sol da manhã. Agora eu quero falar do Comigo Ninguém Pode, Camila. Isso aí é muita claridade, pode tolerar o sol da manhã, mas ele fica muito lindo em muita claridade, tá bom? Aqui tem uma foto espatifilos, muita claridade, não expor ao sol direto. Samambaias, muita claridade. Essa bromélia de muita claridade não pode pôr em sol pleno. Sol pleno tem muitas, como aquela que eu mostrei, a Porto Segura, Imperial, são bromélias de sol pleno. Esse tipo já de palmeira, tá vendo? Que essa folha é redonda, já é mais de muita claridade, não tolera sol pleno. As marantas, tem até aqui a minha, vou mostrar para vocês, muita claridade. Trepadeira flor de cera, muita claridade, tem aí dobrada, lisa, tantas cores, ela não é de sol pleno. Já falei para tomar cuidado, aí a minha batata doce, põe muita claridade, Hortas, sol o dia todo, projeto verdejar aí. Cactos suculentas, a maioria de sol pleno. Violeta, muita claridade. Muita claridade, sem sol direto. Já os bola belga, eu gosto de colocar, se você deixar em vaso, coloca em muita claridade. Se você vai passar pro chão, pode ser no sol direto, fica muito tempo, muito bonito. Essa begônia é de muita claridade, muita claridade, não pode expor ela ao sol pleno. Mesma coisa o asplênio, tá? Mesma coisa o asplênio, muita claridade. Essa orquídea, ela tolera muita claridade, que é o epidendro, ou sol pleno. As minhas orquídeas estão dando flor no pallet, tem muita claridade sem sol pleno, tá? Agora, deixa eu falar para vocês. Esse arranjo, por exemplo,
A minha mãe pediu minha irmã para fazer lá na floricultura e pôs na igreja. Depois, quando retirar, a gente vai colocar a orquídea em muita claridade, o calanchoe em muita claridade, e o calanchoe você pode ir passando aos poucos para o sol pleno. Mas como ele veio da Olambra, tem que ser aos poucos, ok? Combinado? Agora deixa eu falar para vocês. Eu quero fazer um para casa com vocês, que eu acho que vocês vão achar muito interessante. Recapitulando, plantas de muita claridade sem sol direto. Fitônia, clorofito, violeta, jiboia, pleomele verde, as orquídeas na sua maioria, os antúrios que eu falei, os espatifilos. Jabuticabeira é uma planta que fica em muita claridade, não vai produzir como no sol pleno. E é uma planta que precisa de luz de todos os lados. Nunca a gente pode deixar encostado uma jabuticaba na outra. A fruta do milagre é uma fruta que não gosta de sol pleno. Tá vendo que toda regra tem exceção? Costela de Adão, pacovãs, marantas, algumas suculentas, mas poucas são de muita claridade, a maioria do sol o dia todo. Ripsales, os ripsales, muita claridade sem sol direto. As eras maravilhosas, que eu sempre mostro as minhas aqui. Columeia. As columeias, a maioria são de muita claridade, sem sol direto. Agora eu quero fazer um para casa com vocês. Um para casa que eu acho que vocês vão acertar assim com as plantas. Vocês vão descobrir, já falei aqui algumas vezes, eu sei que não é fácil. Vocês podem pegar a bússola do celular ou fazer da maneira... Olha que legal isso aqui que eu usei na semana das lives, que foi aquela semana da plantas e orquídeas saudáveis. O principal fator para tudo dar certo é a luz, amo. Eu quero fazer esse exercício com vocês. Vocês vão descobrir na bússola ali, muita gente sabe de cabeça, onde é o norte. Coloca lá a bússola do celular, que quase todo celular tem, onde que é o norte. Aí, o que vocês vão fazer? Eu estou aqui. Na minha casa, o leste tá para lá. Então, o sol nasce lá e se põe de cá, né? No oeste. Então, leste para oeste, certo? O sol nasce, o sol se põe. O que é isso para vocês colocarem as plantas na casa de vocês? Se a casa de vocês, um determinado lugar, vamos supor que a varanda, ela está com a face leste, onde o sol nasce, então é um sol fraco da manhã. Aí vocês vão saber que vão poder colocar plantas que são de sol, que tolera sol pela manhã, ou plantas talvez de muita claridade, toleram esse lugar. A minha casa é a face norte. Esse lugar da minha casa, vamos supor, a cozinha, por exemplo, a face é norte, muito sol quase o dia todo. Nossa, eu vou pôr minhas suculentas, meus cactos, minhas frutas, as plantas de flor. Esse lugar da minha casa, a face é oeste, ao contrário da face leste. Então, é o sol forte da tarde, são menos plantas que toleram isso aí. E tem a face sul, que é vento frio, mais claridade que sol, são poucas plantas que toleram. Então, a gente tem que ver que o lugar da casa da gente, ou do sítio que for, varia. Às vezes a gente está virado um lado da casa para a face leste e o outro para a face oeste. Então vamos ver onde a gente vai pôr as plantas. Então não é que eu moro numa região aqui que o sol é daquele jeito, o calor é daquele jeito, às vezes dentro de casa é mais fresco. Então você tem que avaliar dentro da sua casa, é quente, não é? Que tamanho que é essa janela? Tudo tem que ser avaliado e adaptando a planta, porque a planta não é bom você ficar mudando muito de lugar, né? Na natureza a gente vê que a planta fica ali. Agora eu quero comentar com vocês uma outra coisa. Eu quero dar uma dica para vocês que eu acho sensacional. Uma planta, por exemplo, que não seja muito resistente. Não é o caso dessa, tá? Não é o caso dessa. Mas se vocês colocam, por exemplo, suculentas, né?
suculentas, que não são tão resistentes, por exemplo, em vasos de plástico no sol o dia todo, vasos pequenos. Gente, esquenta muito. Então as raízes às vezes cozinham, não tolera aquilo ali. Então eu vou pedir a atenção de vocês hoje, dar essa dica para outras pessoas, que eu gosto que a gente ensine e vocês ensinam outras pessoas também, né? Tudo que é bom compartilhado fica melhor. Cuidado com os vasinhos que esquentam muito. Os de plástico são assim, rei de esquentar, né? Então assim, às vezes no sol, esse sol agora que tá chegando, as plantas não toleram muito as raízes desse sol que tá, às vezes vaso pequeno, esquenta tudo lá dentro, a planta é de sol pleno, você vê que tá tudo certo, mas a planta não tá tolerando, pode ser o vaso de plástico nesse sol muito forte. Então, às vezes, se você quer colocar uma planta no sol direto e você vê que ela não tá tolerando o plástico, às vezes é melhor você irrigar mais, mas colocar ela de repente num vaso de barro, né? Fica aí a dica. E se você não quer irrigar muito, de repente você passa um impermeabilizante dentro. Porque o vaso de plástico realmente esquenta demais. A planta às vezes não tolera, tá bom? Outra coisa que eu quero falar. Existe as iluminações artificiais, que eu já falei, né? A Grow Lux, a Grow Light, que você pode colocar dentro de casa, que são plantas que são luz aí, que vocês podem fazer, que são as luzes artificiais, que não é o tema agora da live, mas eu quero muito que vocês fiquem por dentro aí das luzes artificiais, que vocês podem ter num lugar, uma planta dentro de casa, que esteja assim, que não tenha condição de ter uma planta viva, mas que com essa lâmpada vocês conseguem. Agora, outra dica legal que eu quero dar para vocês. Eu vou falar de uma planta aqui que tolera muito ficar em pouca claridade, que é a Zameucocas famosa. É uma planta africana, né? Eu tenho uma grandona ali, essa aqui eu pus nesse vasinho, ela tá pequena. Ela tem um brilho muito bonito, ela quando nasce uma folha nova, é um verde claro, ela é muito linda. E é uma planta que tolera pouca claridade. Qual outra planta que tolera pouca claridade? São as sansevierias em geral. Tem dela branca com verde, linda. Espada de São Jorge, de várias cores. Qual outra planta que tolera pouca claridade? Esse Ripsalis, que ao contrário dos outros, ele vai para cima, não vai para baixo. Muito bom para pôr banheiro, tolera umidade. É o Cacto Raviora. Agora, a campeã, que tolera um faixinho de luz. Se as Zameucocas não tolerar, só essa aqui, que é a Apidistra elatium. Isso aqui, gente, um faixinho de luz num porão, ela tolera, tá? Ela chama Apidistra elatium. Apidistra elatium. Eu pedi lá na floricultura das minhas irmãs, elas trouxeram esse vaso pra mim, que eu gosto de sempre estar mostrando. Eu quero uma planta natural e tem pouquinha luz. A Apidistra, se as Zameucocas não tolerar, essa Apidistra elatium tolera, tá bom? Agora, vamos acompanhar as perguntas, porque eu tenho certeza que as perguntas de um colega seu aqui pode resolver muita coisa sua aí que você ainda esteja em dúvida, tá bom? Combinado? Vamos lá então para a primeira pergunta. Brígida Rosa. Ana, quando as folhas vão ficando enrugadas, devo tirá-la do sol? Olha, Brígida, depende da planta, porque às vezes o enrugamento seria falta de água e não seria o sol. Então você tem que avaliar se realmente é o sol. Tem pouco tempo que colocou? Então,
se você tá enrugada e você vê que às vezes é falta de água, a água vai suprir. Se não for, ver que realmente é o sol, vamos diminuir um pouco, porque tem plantas que rustificam ao sol, outras não. Se você ficar insistindo, e a planta aí fica propícia a alguma praga e doença e não vai dar certo, tá? Vê primeiro se não é irrigação. Se não for, vamos diminuir aí o sol. A próxima pergunta. Marina, como cultivar o amaryllis? Então hoje a gente está falando de luz. A gente tem uma live, tá no meu YouTube, se você quiser saber tudo de amaryllis, foi com a professora Regina, da Botânica na Mesa de Amaryllis, tá no meu YouTube, Ana Paula Lino, tá? E tá escrito lá bulbos, e eu vou falar que ele é de sol pleno, muito sol, tá? A maioria das plantas de flor são de muito sol. Mas eu quero em muita claridade, eu não tenho sol direto e quero flor. Espatifilus, antúrio, a maioria das orquídeas, violeta, begônia de flor. Então tem muitas que são, né, aí de... Zelmiranda. Ana, Angélica gosta de sol? Muito sol. A minha mãe ela amava canteiros assim, a gente comprava as batatas, os bulbos, né, das angélicas. Elas são de sol pleno e muito rústicas, viu? Muito bom para ter. Vamos para a próxima. Zenir Borges. A venca é de pouca claridade, não consigo todas. A venca é de muita claridade, é uma pteridófita, das famílias das samambaias. Samambaias, então, a venca, renda portuguesa, renda francesa, a maioria das samambaias, chifre de veado, muita claridade, sem sol direto. Não pode ter sol direto e não podem nem ver vento. Não gostam de vento, tá bom? Não gostam de vento. Ana, fala por favor da diferença de sol para calor. É diferente, Lília. O sol você pode estar no sol e o ambiente e o lugar que você está frio. E você pode estar no sol e pode estar calor, depende da época do ano, onde você está, etc. Por exemplo, dentro de um carro, não está batendo sol e está calor. Por isso que eu falo que tem que ter muito cuidado com comprar flor e pôr dentro do carro. Tá calor, mas não bate sol. É diferente de calor e de sol. As plantas do nosso clima, geralmente, do que eu tô falando aqui hoje, de sol, elas, na região aqui, no Brasil, no Sudeste, essa região, as plantas são de climas quentes, mas não tão quentes como o Nordeste, percebe? E não são de climas tão frio como o Sul. Então pode estar em sol lá no Sul, no Sudeste e no Nordeste, e o calor é diferente. Quando a gente vai para o Norte, Nordeste do país é mais calor, quando a gente vai para o Sul é mais frio. Então, por que a gente tem dificuldade de ter tanta roseira, rosa, longa, bonita, botões grandes, lindas como em clima frio? Por exemplo, eu fui em Andradas, na produção da Fazenda Dallas, lá da Ruana, do irmão, muita rosa linda, roseira de jardim, sol, clima frio. Aqui perto em Barbacena, sol, mas clima frio. Hortênsia, sol e clima frio. Camélia, sol, clima frio. Então, tem plantas que são de sol, porém gostam do frio. Agora, a gente pode evitar calor para algumas plantas. Então, que lugar assim, a casa tá fechada, não tá batendo sol, mas tá quente. Então, às vezes, as plantas sentem muito com isso, tá? Principalmente as plantas de clima frio. Então, aí, por exemplo, uma lavanda que é de clima frio, se você coloca aí na casa fechada, ela não vai tolerar porque ela é de sol, mas de clima frio,
tá bom? Tem diferença sim, e vão ficar de olho aí no calor, tá bom? Próxima pergunta da Vânia. Oi, Vânia. Calanchoe é de sol? Tem uma aqui, estou lutando com ela, está podre no talo. Olha, o calanchoe, quando você compra ele na mudinha, é mais fácil você rustificar ele e colocar ele logo no sol pleno. Agora, quando é de vasinho, se for vir de produtores de São Paulo, às vezes ele tá ali em estufa, na maioria das vezes. Então, quando é vasinho, o que eu faço na casa da minha mãe? Ele tá ali enfeitando dentro de casa, depois eu coloco ele na varanda, depois eu já passo ele pro jardim. Fica maravilhoso em sol pleno. Gente, o calanchoe enche de flor, até as folhas dele ficam mais rosa, mais avermelhadas. A gente tem que lembrar que a maioria das suculentas gostam de muito sol. Alguns de sol pela manhã, igual a flor de maio, uns, né, preferem o sol da manhã, outros sol o dia todo. O calanchoe fica muito bem em sol o dia todo. Mas como ele foi acostumado desde bebezinho ali, pequeno, acostumado ali na estufa, porque para eles produzirem muitos produtores, então eles controlar tudo dentro da estufa, então ele não tem costume com o sol o dia todo, às vezes 50% de sol, às vezes. Então ele tem que acostumar ao sol direto. Se você não coloca ele no sol direto, adubo, tudo, o que vai acontecer? Se você permanece com ele dentro de casa, vai dar pouquinha flor, não vai ficar bonito assim, sabe? O calanchoe é isso aí, sol pleno, tá? Salva a live, por favor, quero anotar informações valiosas. Tá bom, eu vou salvar, tá bom? E olha, não esquece de passar pelo menos para mais uma pessoa a live, porque a gente quer que todo mundo aprenda a mexer com as plantas. Essa live, eu acho que é a primeira live que a pessoa deveria assistir. É assim, a luz para a planta, porque às vezes a pessoa não tem muito contato com a planta, não sabe disso tudo que a gente está falando aqui, né? Do vasinho esquentar, muita coisa aí. Passe para pelo menos mais uma pessoa aí a live. Se você colocar nos seus stories, me marca, quiser aí, eu vou tirar foto com uma planta minha. Tire uma foto, marca nos stories de vocês, ana.paula.lina, eu vou ficar muito feliz. Isso aqui é uma pileia. Eu quero mostrar para vocês como que minha maranta tá linda, não gosta de frio. Muita claridade, não gosta de frio. Olha que linda. Tem várias cores. Olha que verso dessa maranta. Não é, amadas? O anturo, sol da manhã. Olha, eu não gosto de nada de sol para anturo. Eu gosto de muita claridade. Isso aqui é um anturo. É o clarinevo. A florzinha dele é linda, né? Mas o mais importante, o clarinevo, é as folhas. Eu coloco ele ali, aqui é minha janela, eu coloco ele bem ali, mas não coloco em sol direto. Não acho que fica tão belo, sabe? Não coloco sol da manhã, não, mas colado. Antúrio. Gente, cultiva igual Phalaenopsis. Não coloca muito terra, muito esterco, coloca mais aquele substrato mesmo de orquídea Phalaenopsis, perto do sol. A diferença é que o antúrio não pode faltar água, que a flor dele fica feia. A orquídea não, né? A gente irriga quando seca, mas o antúrio não pode faltar água, porque as flores ficam feias. A rosa do deserto é de sol pleno. A pileia, pessoal, é de muita claridade, tá? Vamos lembrar, rosa do deserto, muito sol, e coloquem ela numa bacia, muita drenagem. No chão, ela não dá muito certo aqui na nossa região. Tá bom?
Vamos para a próxima pergunta. Rita Borges. Oi, Rita. Lírio da Paz, que é o Spathiphyllus. Esse aqui que eu mostrei, ó. Né? Esse, ó. Tem dele grandão as folhas, fininhas, mais amarelo. Tem mudas, mais verdes. Gosta de muita água? Pensa numa planta que gosta de muita água. É o lírio. O lírio gosta de muita água. Copo de leite, o lírio, papiros, lindíssimo papiros pra gente pôr na jarra. São plantas que gostam de muita água. Lírio da paz, se você não pôr muita água, ele não fica bonito. Só que tem que ter um sistema de drenagem. Porque se a água encostar dentro do vaso, ele começa a ficar preto, não fica legal não. Então tem que ter a drenagem, tá? Um solo drenante, solo poroso que a gente fala. A gente fala que todo vaso é legal que o solo seja poroso. A água não fica ali dentro, porque toda planta, se acumular água aqui dentro, vai apodrecer a raiz, tá? A água tem que entrar e sair. Nídia, oi Nídia. Pode jogar água todos os dias? Olha, vai acompanhando as lives para você ver como que é. Depende. No inverno, eu tava irrigando algumas plantas minhas uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. Tá um calor aqui, porque depende de região, Nídia. Depende da região que você está, depende da época do ano que a gente está. No inverno sempre diminui a irrigação. Agora, nós estamos irrigando todos os dias. Aqui tá um calor, sabe? Mas depende também da planta, Nídia. Sempre cacto suculenta, espera secar para irrigar de novo. Orquídea, espera secar, nem tanto como cacto suculenta, mas para irrigar de novo. A maioria das plantas você mantém úmido, nem seco e nem encharcado. Como que você vai saber disso? Coloca o dedinho lá dentro, não só em cima, porque o que acontece? Se você colocar só em cima, aqui vai estar seco, mas aqui vai estar úmido. Então, o melhor é um palitinho. Você coloca um palitinho. Saiu seco, você irriga. E se saiu sujo, você não irriga. Isso você vai fazer no início. Com você cultivando plantas, você observando a sua planta, depois você vai saber rapidinho. Mas sempre coloca o dedo lá dentro ou um palitinho. E você, porque vai depender da espécie da planta, em que estação do ano que a gente está e onde você mora. Ok? Combinado? Eu vou abrir agora os comentários para me despedir de vocês. Quero saber se vocês gostaram da live. Quero falar para vocês das lives que vão ter. Muito obrigada por você estar aqui. Batemos 300. Gratidão. Deixa eu falar a live de amanhã para vocês. Eu postei hoje aí, tá? Faço uma postagem 7 horas e uma 19. 19 é sempre vídeo, 7 horas da manhã é sempre dica. E hoje, no domingo, 7 horas da manhã, eu ponho as lives da semana. Compartilhem o meu post, gente, das lives da semana para o pessoal vir participar dessa comunidade de plantas que a gente fala de coisa boa e dorme muito melhor. Então amanhã a gente vai falar só de plantas para banheiro. Terça-feira só sobre orquídea Wanda com Breno. Quarta-feira a gente vai falar sobre os cuidados das flores na primavera e quais flores florescem agora na primavera. É bom a gente ter flor que floresce na primavera e flor que floresce no inverno. E quinta-feira eu vou fazer aqui em casa uma live com a minha irmã Leninha. Chamem todo mundo porque ela é sensacional em arranjos. Ela vai ensinar vocês a fazer 2, 3 arranjos e vocês vão fazer em casa porque os arranjos dela é maravilhoso. Ela é uma profissional aí de muitos anos na área de arranjos e vai ensinar vocês a fazer arranjos maravilhosos. Ela vai estar aqui comigo na quinta-feira, 20 horas. Sempre nossas lives, 20 horas. Boa noite.
feliz a noite aí de domingo que lá vai acabando, mas a semana com a graça de Deus vai ser maravilhosa, alegre, em paz, com muito amor, muita paciência para se você vive ao redor, com muitas plantas e uma semana muito produtiva, que a gente precisa que ela seja muito produtiva, não é? Um beijo no seu coração, boa noite, obrigada por você estar aqui fazendo companhia, tá bom? Divulgue essa live para pelo menos mais uma pessoa, vou ficar muito feliz com você.